Olá, alunos do quinto ano. Olha, tio Júnior aqui de volta, agora com a aula de Educação Física. Então, sejam bem-vindos à minha tribo, não é? Sejam bem-vindos à minha tribo. Estou falando tribo porque a gente está falando sobre brincadeiras e jogos de matriz indígena, né? E africanas, tá? Mas a gente está focado mais aí em brincadeiras indígenas, né? Na última aula a gente falou aí sobre uma das brincadeiras indígenas e hoje a gente vai estar focado em mais uma brincadeira indígena, tá? E essa de hoje é muito conhecida, tá? E eles utilizam muito, não só para brincar, mas eles utilizam muito nessa ferramenta para fazer outras coisas, tá? E a gente vai estar conhecendo tudinho sobre a cultura dos índios em relação a essa ferramenta, a esse jogo, a essa brincadeira, para saber como é que eles praticam e realizam, tá bom? Então sejam bem-vindos à nossa aula de hoje para a gente aprender juntos, tá? Hoje será uma aula teórica, certo? Para que a gente aprenda como se brinca, aprenda como se realiza a prática dessa brincadeira, para quando for próxima semana, a gente está criando a nossa ferramenta, criando o nosso jogo e realizando, né? Vivenciando também as brincadeiras indígenas. Combinado? Então não sai daí. Tá todo mundo preparado? Posso iniciar? Então vamos lá para a nossa aldeia, tá? A nossa aldeia aí do tio Júnior. Olha só. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o arco e flecha, né? Que são uma das brincadeiras indígenas. Então o arco e flecha, né? Os povos indígenas usam muito esse instrumento como arma de guerra, tá? Principalmente antigamente, quando as tribos eram invadidas, né? Tanto por outras tribos, mas também por outros povos que vinham, né? Nas guerras, que vinham para o Brasil, os portugueses, tá? Tudo isso. Então, os índios, eles utilizavam essa ferramenta, né? Esse instrumento aí, o arco e flecha, para se defender. Eles utilizavam como arma, certo? Para estar defendendo ali o seu povo, para estar defendendo ali a sua tribo, certo? Então, por isso que o arco e flecha, ela é considerada uma arma de guerra, tá? Antigamente, mas hoje a gente já tem a arco e flecha como uma brincadeira também, tá? E é como uma sobrevivência, serve para várias coisas, como a gente vai ver aqui agora na nossa aula, tá? Então, ela tem 1001 utilidades. Então, ó, atualmente, né, é usada para caça, né, para caçar animais, para que eles se alimentem, né, para se proteger também, porque é onde eles vivem, né, nas matas, nas florestas, existem muitos animais ferozes, né, e aí eles usam a flecha, né, o arco e flecha, para estar se defendendo desses animais, como também para caçar animais, né, para comerem. A pesca, né, os peixes, eles utilizam aí o arco e flecha para estar buscando, né, nos rios, nos lagos, nas cachoeiras, esses peixes também que servem como fonte de alimento para essa população aí indígena. E também para rituais, né? Rituais que todas as tribos fazem, né? São tradições deles, rituais para chamar chuva, rituais para alegria, rituais para, né, descontração, rituais de morte. Então eles fazem tudo isso, né, com apenas um instrumento. Olha só, um dos instrumentos muito, né, um dos instrumentos principais aí dos povos indígenas, certo? Continuando. Tornou-se também uma prática esportiva, sendo disputada entre aldeias e até com não índios, né, não indígenas. Então existem, vocês vão estar estudando posteriormente, existe, né, uma Olimpíada, né, um campeonato, um jogo, tá, de jogos dos povos indígenas, ou seja, são jogos que acontecem, né, com todos os povos indígenas, né? Uma aldeia contra outra aldeia, tipo, uma aldeia é um time, a outra aldeia é outro time, e eles se enfrentam, disputam. E eles fazem que tipo de esportes? São esses esportes, né, que são já da prática deles, da vivência deles. Cabo de guerra, arco e flecha, tá? Corrida com tora, que eles têm, né? Já tem essa prática, eles vivenciam isso sempre, todos os dias.
Então, eles têm mais facilidade para estar, né, manuseando esses instrumentos. Tá? E aí eles têm, sim, os jogos deles, né, as competições, ganham troféu, ganham medalhas, né? E assim sucessivamente. Tem uma pessoa, né, que organiza. Já acontece há muitos anos isso. Então, na maioria das tribos indígenas brasileiras, o arco é feito do caule de uma palmeira, chamada tupim, de cor escura, muito encontrada próxima aos rios. Então, por que eles fazem já esse arco, né? Eles já têm facilidade de encontrar esse tipo de madeira onde eles vivem, né? No ambiente onde eles convivem. E aí eles buscam, né? E fazem suas próprias arco e flecha, tá? Fazem suas próprias, né? Do jeito deles, do modelo deles, enfeitam do jeito que querem e assim sucessivamente, tá? E aí eles tornam isso cada vez mais popular, eles tornam isso cada vez mais criativo, né? Usando a criatividade deles. O padrão do tamanho do arco obedece à necessidade de seu uso, tá? Se for para pescar, se for para caçar, se for para brincar. Então, depende da necessidade. Se for para caçar, né, caçar animais. Então, provavelmente, se for um animal grande, então precisa de um arco maior, né? Se for para as competições, os jogos, então tem que ter arcos ali específicos, né, adequados para aquela modalidade. Se for para brincar, então já é feito de qualquer, não digo de qualquer maneira, mas assim, ele é feito de uma maneira mais improvisada. Para pescar também já utiliza-se quase o mesmo do caçar. Então eles fazem o seu arco, né, dependendo da necessidade. Não tem um tamanho padrão. E vai da cultura também de cada povo, né? Cada aldeia faz o seu arco do seu jeito, tá? Eles vivem assim. Olha que coisa mais fofa, né? O índiozinho aí, com seu arcozinho na mão, né? Para atirar aí a flecha. E a flecha é feita de uma espécie de bambu chamada taquaral ou caninha, tá? Olha só aqui uma, tá? Mas é apenas uma demonstração, certo? De uma flecha, certo? E a flecha também segue o mesmo padrão, não tem tamanho específico. Dependendo da necessidade, a flecha vai ser maior, dependendo da necessidade, a flecha vai ser menor, tá? Mais larga, mais fina. Então, isso eles que decidem. Não tem algo específico, né? Não tem regras específicas para essas modalidades ou essas brincadeiras. A ponta é feita de acordo com a tecnologia de cada etnia, ou seja, né, a ponta eles fazem do jeito que eles querem. Né? Se for algo para perfurar, então precisa ter uma ponta mais fina. Se for algo apenas para acertar, para diversão, brincadeira, não precisa ter ponta. Tá? Então há aquelas flechas mais longas, né, e as pontas tipo serra, muito usada para pesca. Aí sim, porque para pescar precisa que a flecha seja muito longa, para que quando acerta o peixe a gente consiga pegar a flecha de volta, né? E precisa ter a ponta para poder atravessar o peixe, né? Com mais facilidade. Então tudo depende da necessidade. Para que vai servir, né? Para depois a gente, né, ver como vai ser feito aí o arco e flecha. Outras pontas são feitas com a própria madeira da flecha. Alguns povos colocam ossos e mesmo dentes de animais. Há outras flechas praticamente sem ponta, mas com uma espécie de esfera, né? Um coquinhos, usada na caça aos pássaros, por exemplo, né? Porque os pássaros são seres vivos, são animais bem sensíveis, então não precisa de muita coisa para que consiga caçá-los, né? O básico ali que topar neles, coitadinhos, já vão estar caindo. Então, o arco e flecha como brincadeira, né? Uma brincadeira muito divertida, que estimula o quê? A coordenação das crianças, né? Primeiramente, coloca-se o alvo a uma distância razoável, né? Uma distância longa da pessoa.
Isso vai depender da idade também, né? Porque se for uma pessoa menor, criança, né? Como vocês aí, com a gente. Então precisa colocar um pouquinho mais perto, né? Não precisa ser tão longe, porque a gente não, às vezes não consegue estar acertando. E uma pessoa por vez vai tentar atingir o centro, que valerá mais pontos. Ou seja, eles aqui ó, estão brincando, estão tentando acertar esse alvo, tá? Então o alvo ele tem vários locais, mas quanto mais acertar no centro, no meio do alvo, é que vai valer mais pontuação, né? Que é o correto. É assim que funciona. Pode fazer rodas, né? Ou rondas de 3 jogadas. E quem conseguir atingir uma flecha mais próximo do centro, né, do alvo ganha. Ou seja, pode ser, digamos que tem eu e outro colega, né? Então cada um tem 3 tentativas, tá? Quem for acertando mais próximo do meio, né? Ou então quem acertar mais vezes no meio é o vencedor, tá? E assim a gente pode estar vivenciando aí a prática dessa modalidade, dessa brincadeira indígena, né? Que é o arco e flecha. Tá? Então, próxima aula a gente vai ver como a gente vai estar confeccionando nosso arco e flecha adaptado, tá? Não se desesperem, tá? Porque eu vou ensinar vocês como vocês irão fazer. Não sei se vai ser desse mesmo formato, a gente pode fazer de uma forma adaptada somente para vivenciar como é o lançamento, como é acertar o alvo. Então, não se preocupem, tá? Quanto a isso. A gente vai se adaptando do jeito que a gente pode, do jeito que a gente consegue, tá bom? Então, se preparem, tá? Deixa já seu espaço aí adequado, preparado, certo? Que aí, próxima aula, a gente vai estar vivenciando um pouco aí a realidade, né, de como é o brincar do arco e flecha dos índios, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula de hoje, tá bom, Kituano? Então, até a próxima aula, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.